Fala pessoal, tudo bem? Rafael Hatman aqui. Comentar com vocês sobre alguns jogos estaduais, comentar sobre Goiás e Goianésia, estreia de ambas equipes no Campeonato Goiano, Vasco e Portuguesa, Botafogo e Boa Vista e o Derby Paulista, Corinthians e Palmeiras. Começar comentando sobre Goiás e Goianésia. O Goiás hoje jogará contra o Goianésia, ambas equipes se enfrentarão e estrearão no Campeonato Goiano. O Goiás que ia estrear na primeira rodada, mas não estreou, porque o árbitro da partida, Eduardo Tomás, acabou anulando a partida, cancelando a partida devido ao gramado Ferreirão. O Goiás ia enfrentar o Iporá e devido à condição do gramado, o árbitro Eduardo Tomás adiou o jogo. O Goianésia foi por outra razão, foi por ter decidido o campeonato goiano contra o Atlético Goianiense, onde terminou na vice-colocação, perdendo nos pênaltis, depois no tempo normal ter terminado empatado em 1-1. A última vez que uma equipe do interior foi campeão goiana foi o Itumbiara dando um sacode no Goiás, um 3-0. O técnico na época era o PC Guzmão. Foi a última vez que a equipe do interior venceu a competição. Veremos se o Goianésia conseguirá repetir o feito da temporada passada. As equipes que estrearão hoje, provável escalação no Goiás, a minha colinha aqui, mostrando aqui para vocês a minha colinha. O Goiás será com a seguinte formação, a provável escalação: Tadeu, Tylon, Fábio Sanches, Davi Duarte e Jefferson. Tadeu goleiro, os defensores repetindo: Tylon, Fábio Sanches, Davi Duarte e Jefferson. Tylon e Jefferson são os laterais, Fábio Sanches, Davi Duarte, os zagueiros. Os meias são Breno, Henrique Lordelo, Miguel Figueira e os atacantes Índio, Lucas Emanuel e Vinícius. Os experientes foram descansar, o Augusto César vai botar quase que o time inteiro de sub-20, basicamente 2-3 da equipe, 4 da equipe serão que jogaram a temporada passada. O Goianésia verá com Arthur, Bruno Leite, Caio, Márcio Luiz e Elvis, Ivan, Fábio Leite, Andrezinho e Dudu Pajé, e o ataque com Dugay e Romulo. O Goianésia, como eu disse há uns segundos atrás, espera repetir o feito do ano passado, no caso do Campeonato Goiano 2020, e conseguiu o título que não ocorre com uma equipe do interior desde 2008. O jogo Botafogo e Boa Vista será um jogo para o Botafogo se reerguer. O Botafogo que rebaixou pela terceira vez, a última vez foi em 2014. O Botafogo tem que se reerguer, o Marcelo Chamusca vai tentar reerguer a equipe. O Chamusca estava muito bem no Cuiabá, veio para o Fortaleza, foi mal e foi contratado pelo Botafogo. Veremos se o Botafogo vai conseguir fazer uma boa campanha. Não terá o Caio Alexandre para a partida de hoje, devido a ser uma proposta de alguma equipe, e o Caio Alexandre não atua faz 2 jogos, desde as últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele não atuou mais e não atuará também hoje pelo Botafogo. A volta do zagueiro Canu, que estava negociando com o São Paulo, e a negociação acabou esfriando, ele retornará hoje. O Botafogo, a provável escalação é com Diego Loureiro, Kevin na lateral direita, Benevenuto e Canu na zaga e Hugo na lateral esquerda. Os meias, José Wellison, Luiz Otávio e Bruno Nazário. Os atacantes, o Warley, Enio e Matheus Babi. O Marcelo Chamusca, que botará basicamente o time inteiro de sub-20, sub-23, sub-18, com Benevenuto e Canu entre eles, que jogaram muito a temporada passada, e também o Bruno Nazário. Veremos se o Botafogo consegue se reerguer dessa crise, porque o que eles estão devendo de crise é quase o mesmo tanto que o Cruzeiro, até pior. Muita sorte o Botafogo não ter fechado as portas nesse período. O Vasco, que enfrentará a Portuguesa, mudando agora para o Vasco, enfrentará a Portuguesa, como disse agora, e verá basicamente com o time inteiro sub-20. A equipe titular foi descansar, foi tirar uma folga de 1-2 semanas, e verá com a equipe sub-20 até o treinador, Marcelo Cabo, que foi apresentado recentemente no Vasco como novo técnico, prometeu levar a equipe à Série A, e que passará pela Série B. Torceremos também para o Vasco voltar às suas glórias. O Vasco, que até 2000 era campeão brasileiro, com Romário, Euler, Viola, Júnior Baiano, uma equipe muito forte. Torceremos para o Vasco ter essas glórias, que o Vasco já sofreu 4 rebaixamentos só nesse século. 4 rebaixamentos só no século 21. O provável time do Vasco: Lucão no gol, Cádio Tenório, Miranda, Ulisses e MT são os defensores,
Caio Lopes, Juninho, Gabriel Peck, Lucas Santos e João Pedro são os meias. O atacante é o Thiago Reis, a equipe toda sub-20. Veremos se conseguirá o Vasco voltar à primeira divisão, que o Vasco nos últimos anos passou por muita coisa. O Corinthians enfrentará o Palmeiras, mudando agora para o derby paulista, e o Corinthians está muito desfalcado. O Corinthians teve 19 casos de Covid-19, sendo 8 deles jogadores. O Walter saiu, foi emprestado para o Cuiabá e já não atua mais pelo Corinthians essa temporada, vai passar essa temporada no Cuiabá, que subiu à primeira divisão. Os jogadores em questão que estão com Covid são Cássio e Guilherme, o goleiro Cássio e o goleiro Guilherme, os laterais Fábio Santos e Fagner, Raul Gustavo, zagueiro, Gabriel e Ramiro, meias, e o último é o atacante Cauê. Esses jogadores não atuarão. O Wagner Mancini teve que mexer na cabeça dele, teve que bater cabeça para montar um time competitivo para conseguir disputar contra o Palmeiras, que estreará hoje pelo Campeonato Paulista. Veremos se o Corinthians conseguirá. Os goleiros em questão que podem acabar jogando também é o Matheus Donelli, estreando pela equipe principal, um grande goleiro, foi capitão sub-17 do Corinthians, é goleiro da seleção brasileira, sub-17, 18, 19 e sub-20, pode ser titular, mas possivelmente a vaga ficará com Kaique França. O Kaique França, que foi titular dia 15 de novembro de 2017, essa data específica é a data do título brasileiro do Corinthians daquele ano. Foi a última vez, inclusive, que Cássio e Walter não atuaram. Foi nessa data justa no título brasileiro, que foi contra o Fluminense naquela ocasião. O provável time do Corinthians para a partida que ocorrerá será Kaique França ou Matheus Donelli. Qualquer um dos dois pode aparecer hoje na lista entre os titulares, já estão relacionados. Bruno Mendes na lateral direita, Gemerson e Gil na zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. O meio-campo com Xavier, Cantilho, Matheus Vital, Casares e Otero. O Otero, que pode ser titular, também pode ser titular Léo Natel e Gabriel Pereira. O ataque com Rodrigo sendo o atacante do Corinthians, jogador da base. O Wagner Mancini é o técnico que teve que bater cabeça para conseguir montar esse time. Veremos se o Corinthians hoje conseguirá vencer seu primeiro jogo depois de empatar com o Bragantino na primeira rodada. O Palmeiras, que vai utilizar basicamente um time misto, um time reserva, sim. Vai o técnico Abel Ferreira colocar jogadores que quase não atuaram em 2020. Essas equipes vão esperar um grande futebol do Corinthians, mas também do Palmeiras, que veremos se os jogadores reservas estão à altura dos titulares. A provável escalação do Palmeiras para a partida que ocorrerá a partida de hoje, Jailson pode ser o goleiro, mas também pode ser o goleiro Vinícius Silvestre, pode ser um outro goleiro também. Lateral direita, Diego Lopes, na zaga Luan Renan e lateral esquerda Vitor Luiz, que voltou de empréstimo. O Vitor Luiz, que estava emprestado, ele foi emprestado ao Botafogo e retornou de empréstimo. O meio-campo com Gabriel Menino é o primeiro volante, o outro volante é o Danilo, e o meia e os atacantes. Os meias são William pela meia esquerda, Lucas Lima pela meia direita, o meia armador é o Gustavo Scarpa, o meia, função 10, e o atacante é o Gabriel Silva, jogador da base do time do Abel Ferreira. Esperamos grandes jogos dessas equipes, principalmente do Corinthians, que mesmo todo mundo com Covid, 8 jogadores de salques, possivelmente vão desfalcar o Corinthians em 4 jogos, os jogadores que eu falei que estão com Covid. Veremos se o Corinthians conseguirá vencer e o Palmeiras manter um ritmo, já porque a final da Copa do Brasil será nesse domingo. Se inscrevam no canal, deixem um joinha, ativem o sininho, fiquem com Deus e até mais.